Capítulo 4. A partir desse dia, a filosofia natural e particularmente a química, no sentido mais amplo do termo, tornaram-se quase minha única ocupação. Lia com ardor as obras tão cheias de genialidade e discernimento que questionadores modernos haviam escrito sobre esses assuntos. Frequentava as aulas e cultivava relações com homens de ciência da universidade. E até encontrei no Sr. Cramp uma boa dose de bom senso e informação verdadeira, combinados, é verdade, com uma fisionomia e modos repulsivos, mas não por isso menos valiosos. No Sr. Waldman encontrei um verdadeiro amigo. Sua gentileza nunca era marcada pelo dogmatismo, e suas instruções eram dadas com um ar de franqueza e bondade que afastavam qualquer ideia de pedantismo. De diversas formas, ele suavizou o caminho do conhecimento para mim e tornou claros e fáceis à minha compreensão os questionamentos mais obtusos. Minha dedicação, de início vacilante e incerta, ganhou força conforme eu seguia e logo se tornou tão ardente e ávida que as estrelas frequentemente desapareciam na luz da manhã enquanto eu ainda estava entretido em meu laboratório. Com tanto empenho, é fácil imaginar que meu progresso foi rápido. Meu ardor foi de fato o espanto dos alunos, e minha proficiência o dos mestres. O professor Cramp frequentemente me perguntava, com um sorriso dissimulado, como ia Cornelius Agrippa, enquanto o Sr. Waldman expressava a mais sincera exultação pelo meu progresso. 2 anos se passaram dessa maneira, durante os quais não fui a Genebra, ocupado como estava, de coração e alma, com a busca de algumas descobertas que esperava fazer. Só quem as vivenciou pode compreender as seduções da ciência. Em outros estudos, você vai até onde os outros foram antes de você, e não há mais nada a saber. Mas na busca científica, existe um fomento contínuo para a descoberta e o espanto. Uma mente de capacidade moderada, que se dedica a um estudo, deve invariavelmente alcançar grande proficiência nesse estudo. E eu, que buscava sem descanso a conquista dos meus objetos de pesquisa, e estava envolvido exclusivamente nisso, melhorava tão rápido que, no final de 2 anos, havia feito algumas descobertas no desenvolvimento de certos instrumentos químicos, que me trouxeram grande estima e admiração na universidade. Quando cheguei a esse ponto, e estava tão familiarizado com a teoria e a prática da filosofia natural quanto as lições de qualquer professor em Ingolstadt permitiam, minha residência lá deixou de ser propícia a meus desenvolvimentos, e pensei em voltar para meus amigos e minha cidade natal, mas um acidente prolongou a estada. Um dos fenômenos que haviam particularmente atraído minha atenção era a estrutura da constituição humana, e, de fato, de qualquer animal dotado de vida, de onde frequentemente me perguntava: surgira o princípio da vida? Era uma questão densa, que sempre foi considerada um mistério. Ainda assim, quantas coisas não descobriríamos se a covardia e o descuido não contivessem nossos questionamentos? Revolvi essas circunstâncias em minha mente e decidi, daí em diante, me aplicar mais profundamente aos ramos da filosofia natural que se relacionavam à fisiologia. Se não estivesse imbuído de um entusiasmo quase sobrenatural, minha aplicação a esse estudo teria sido maçante e quase intolerável. Para examinar as causas da vida, precisamos primeiro entender a morte. Familiarizei-me com a ciência da anatomia, mas isso não foi suficiente. Devia também observar a decadência natural e a corrupção do corpo humano. Na minha educação, meu pai havia tomado as maiores precauções para que minha mente não se impressionasse com horrores sobrenaturais. Não me lembro de jamais ter temido diante de um conto de superstição ou de ter receado a aparição de um espírito. A escuridão não tinha efeito sobre minha imaginação, e um cemitério era para mim meramente o receptáculo de corpos desprovidos de vida, que, de repositório de beleza e força, haviam passado a comida de minhoca. Agora eu era induzido a examinar a causa e o progresso desse apodrecimento e forçado a passar dias e noites em catacumbas e mausoléus. Minha atenção fixou-se nos objetos mais insuportáveis para a delicadeza dos sentimentos humanos. Observava como a bela forma de um homem era degradada e desgastada. Contemplava a corrupção da morte sucedendo-se ao florescente corar da vida. Via como o verme herda os encantos do olho e do cérebro. Detinha-me a examinar e a analisar todas as minúcias da causalidade, como exemplificadas
na passagem da vida para a morte e da morte para a vida, até que, no meio dessas trevas, uma luz repentina irrompeu sobre mim, uma luz tão brilhante e maravilhosa, e ainda assim tão simples, que, embora tenha ficado tonto com a imensidade do prospecto que ela ilustrava, me surpreendi que, entre tantos intelectuais que haviam dirigido suas questões à mesma ciência, estivesse eu destinado a descobrir um segredo tão espantoso. Lembre-se de que não estou registrando a visão de um louco. O que agora afirmo é tão certo quanto o sol que brilha nos céus. A descoberta pode ter sido fruto de algum milagre, mas ainda assim, seus estágios foram claros e lógicos. Após dias e noites de incrível labuta e fadiga, descobri a causa da geração da vida. Mais do que isso, tornei-me capaz de animar matéria sem vida. O espanto inicial logo deu lugar a deleite e êxtase. Após tanto tempo de dolorosa labuta, alcançar subitamente o ponto alto de meus desejos foi a consumação mais gratificante de meu esforço. Mas a descoberta foi tão grande e avassaladora que obliterou todos os passos que eu havia galgado até aqui, e contemplei apenas o resultado. O que havia sido o estudo e o desejo dos mais sábios homens desde a criação do mundo estava agora ao meu alcance. Não que, como num passe de mágica, tudo tenha se revelado a mim, de uma única vez. A informação que eu obtivera era de uma natureza mais a direcionar meus esforços, tão logo eu pudesse apontá-los ao objeto de minha busca, do que a exibir aquele objeto já conquistado. Eu era como o árabe que havia sido enterrado com o morto e encontra uma passagem para a vida, guiado apenas pela brilhante e aparentemente ineficaz luz. Nota de rodapé 22. Referência à quarta das 7 viagens do marujo Sinbad, incluídas em As Mil e Uma Noites. Sinbad se casa com uma mulher de uma tribo e, após a morte da esposa, é enterrado com ela na Caverna dos Mortos, conforme as tradições locais. Um dia, ao notar um animal em fuga na caverna, segue-o e por fim avista uma tênue luz que o guia até a saída. Fim da nota de rodapé. Vejo, pela avidez, o espanto e a esperança que seus olhos expressam, meu amigo, que você espera ser informado do segredo com o qual estou familiarizado. Isso não será possível. Escute-me paciente até o final da história, e vai facilmente perceber por que sou reservado quanto a esse assunto. Não vou conduzi-lo, indefeso e ardente como eu então estava, à sua destruição e infalível desgraça. Aprenda comigo, se não por meus preceitos, ao menos pelo meu exemplo, quão perigosa é a aquisição do conhecimento. E quão mais feliz é o homem que crê que sua vila natal é o mundo, do que aquele que aspira a tornar-se maior do que sua natureza permite. Quando vi em minhas mãos poder tão espantoso, hesitei por um longo tempo em relação a como empregá-lo. Apesar de eu ser capaz de conceder vida, preparar um receptáculo para ela, com toda a sua confusão de fibras, músculos e veias, permanecia um trabalho de dificuldade e esforço inconcebíveis. Inicialmente, oscilei entre tentar criar um ser como eu mesmo ou um de organização mais simples, mas minha imaginação estava exaltada demais por meu primeiro sucesso para me permitir duvidar de minha habilidade em dar vida a um animal tão complexo e maravilhoso quanto o homem. Os materiais à minha disposição não pareciam adequados a uma tarefa tão árdua, mas eu não duvidava de que acabaria conseguindo. Preparei-me para uma infinidade de contrariedades. Minhas operações podiam ser incessantemente refreadas, e minha obra final imperfeita. Ainda assim, quando considerava o progresso que cada dia acontecia na ciência e na mecânica, tinha-me encorajado a torcer para que minhas tentativas presentes pudessem ao menos criar as bases de um sucesso futuro. Não poderia considerar a magnitude e a complexidade de meu plano, nem qualquer argumento de sua impraticabilidade. Foi com esses sentimentos que dei início à criação de um ser humano. Como o tamanho reduzido das partes constituía um grande obstáculo à minha velocidade, decidi, contrário às minhas primeiras intenções, fazer um ser de estatura gigantesca, de cerca de 2,40 metros de altura e proporcionalmente largo. Assim determinado, e tendo passado alguns meses coletando e arranjando meus materiais com sucesso, comecei. Ninguém pode conceber a variedade de sentimentos que me levaram em frente, como um furacão no primeiro entusiasmo do sucesso.
Vida e morte pareciam para mim limites ideais, e eu seria o primeiro a rompê-los, derramando uma torrente de luz em nosso mundo escuro. Uma nova espécie iria me abençoar como seu criador e origem. Muitas naturezas felizes e excelentes deveriam sua existência a mim. Nenhum pai poderia aclamar a gratidão de seu filho tão completamente quanto eu mereceria a delas. Seguindo nessas reflexões, pensei que, se fosse capaz de animar a matéria sem vida, eu poderia com o tempo, apesar de agora o achar impossível, renovar a vida onde a morte havia aparentemente condenado o corpo à decomposição. Esses pensamentos sustentaram meu espírito, enquanto eu seguia na tarefa com perseverante ardor. Minha tez tornou-se pálida pelo estudo e minha constituição emagrecida pelo confinamento. Às vezes, à beira da certeza, eu fracassava. Ainda assim, agarrava-me à esperança de que no dia ou na hora seguinte eu pudesse triunfar. Um segredo que só eu possuía era a esperança a qual havia me dedicado. E a lua espiava meus trabalhos da meia-noite, enquanto, com uma avidez ofegante sem descanso, eu perseguia a natureza em seus esconderijos. Quem pode conceber os horrores de minha labuta secreta, enquanto eu chafurdava na terra profana dos túmulos ou torturava animais vivos para animar o barro sem vida? Meus membros agora tremem e meus olhos se afogam com as lembranças. Mas, na ocasião, um impulso irresistível e quase frenético me incentivava a seguir em frente. Eu parecia ter perdido toda a alma e a sensação, a não ser pelo desejo de seguir com essa busca. Não era de fato senão um transe passageiro, que só me fez sentir com agudez renovada tão logo eu voltei aos meus velhos hábitos. Quando o estímulo antinatural deixou de operar, coletava ossos de mausoléus e perturbava, com dedos profanos, os segredos grandiosos da constituição humana. Numa câmara solitária, ou melhor, numa cela, no último andar da casa, separado de todos os outros aposentos por um corredor e uma escada, eu mantinha minha oficina de criação imunda. Meus olhos saltavam das órbitas enquanto eu cuidava dos detalhes do empreendimento. A sala de dissecação e o matadouro forneciam muitos dos materiais, e, frequentemente, minha natureza humana voltava-se com repugnância contra aquela ocupação, enquanto eu, incitado por uma sempre crescente avidez, conduzia o trabalho para uma conclusão. Os meses de verão passaram vendo-me assim engajado, alma e coração em meu único objetivo. Foi a estação mais bela. Nunca os campos concederam uma colheita mais abundante ou as vinhas produziram uma safra mais rica. Mas meus olhos estavam insensíveis aos encantos da natureza. E os mesmos sentimentos que me fizeram negligenciar as cenas ao meu redor também me fizeram esquecer os amigos que estavam há tantas milhas ausentes e que eu não via há tanto tempo. Sabia que meu silêncio os inquietava. E bem me lembro das palavras de meu pai. Sei que enquanto você estiver bem consigo mesmo, pensará em nós com afeto, e devemos ouvir regularmente de você. Deve me perdoar se eu considerar qualquer interrupção de sua correspondência uma prova de que seus deveres são igualmente negligenciados. Assim, eu sabia bem quais seriam os sentimentos de meu pai. Porém, não podia desviar os pensamentos de meu empreendimento, pavoroso, mas que havia se apoderado irresistivelmente de minha imaginação. Desejava, por assim dizer, procrastinar tudo o que se relacionava aos meus afetos até ter completado o grande feito, que engolia todos os hábitos usuais de minha natureza. Na época, pensei que meu pai estaria sendo injusto se atribuísse minha negligência à maldade ou falha minha, mas agora estou convencido de que ele tinha razão em imaginar que eu não deveria estar totalmente livre de culpa. O ser humano perfeito deve sempre preservar uma mente calma e pacífica e nunca permitir que a paixão ou um desejo transitório perturbe sua tranquilidade. Não creio que a busca por conhecimento seja uma exceção a essa regra. Se o estudo ao qual você se dedica tende a enfraquecer seus afetos e destruir seu gosto pelos prazeres simples, que nada deveria poluir, então esse estudo certamente não se justifica, não é adequado à mente humana. Se essa regra fosse sempre observada, se nenhum homem permitisse que uma busca interferisse na tranquilidade de seus afetos domésticos, a Grécia não teria sido escravizada. César teria poupado seu país, a América teria sido descoberta de forma mais gradual e os impérios do México e do Peru não teriam sido destruídos.
Nota de rodapé 23. A autora aqui menciona momentos históricos de ganância que levaram à ruína de impérios e culturas. O domínio da Grécia, pelos romanos, a partir do período helenístico, 323 a.C., com a morte de Alexandre o Grande, que pretendia conquistar os confins do mundo e do grande mar exterior, a ditadura militar de Júlio César sobre os romanos, a partir do século 49 a.C., a devastação das culturas indígenas nativas nas Américas e a destruição dos impérios Azteca, México e Inca, Peru, pela dominação espanhola, a partir do descobrimento, entre aspas. Fim da nota de rodapé. E os impérios do México e do Peru não teriam sido destruídos. Mas me esqueço de que estou pregando lições de moral na passagem mais interessante de meu relato, e seu olhar me incita a prosseguir. Meu pai não me fez reprovações em suas cartas. Apenas demonstrou notar meu silêncio questionando minhas ocupações com mais insistência do que antes. Inverno, primavera e verão passaram-se durante meus trabalhos, mas não observei o desabrochar das flores nem o crescimento das folhas, visões que sempre me provocaram prazer supremo. Tão profundamente entretido estava em minha ocupação. As folhas daquele ano murcharam antes que meu trabalho chegasse ao fim, e agora, cada dia que passava me mostrava com mais clareza o quanto eu havia conquistado. Mas meu entusiasmo era contido pela ansiedade, e eu mais parecia um condenado ao trabalho escravo nas minas, ou em qualquer outro negócio insalubre, do que um artista metido em sua ocupação favorita. Toda noite eu era oprimido por uma febre intermitente e ficava nervoso no mais doloroso grau. A queda de uma folha me assustava, e eu evitava meus semelhantes como se fosse culpado de um crime. Às vezes, alarmava-me com a ruína que eu me tornara. Só a energia de meu propósito me sustentava. Minha labuta logo terminaria, e eu acreditava que exercício e diversão iriam afastar a doença incipiente. Prometi-me ambas as coisas quando minha criação estivesse completa.